Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lifecast. Que alegria ter você aqui comigo. Eu tenho certeza que esse episódio, o conhecimento que nós estaremos transbordando sobre você, na verdade vai ser uma ruptura naquilo que você está vivendo hoje e o que você vai viver ainda. Mas antes de a gente começar com o conteúdo, eu quero te lembrar, se inscreva no canal, deixe o like, pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas possíveis para que elas também tenham acesso a esse conteúdo. E nos siga nas redes sociais, @LifecastOficial, para você ficar por dentro de todo o conteúdo. E para esse episódio, então, é muito especial. Inclusive, você pode estar se perguntando, Matheus, vocês estão em um novo cenário? Exatamente, é um episódio especial, porque o convidado também é muito especial. Então, para esse episódio de hoje do Lifecast, eu tenho a honra de gravar, de receber, de poder sentar à mesa. Aliás, é um cumprimento de uma palavra que Deus liberou sobre a minha vida, Bispo Bruno Brito. Prazer, Matheus. Obrigado por esse espaço no Lifecast e que tudo que a gente compartilhar aqui possa encontrar lugar no coração de cada pessoa e possa trazer um efeito e vir ao encontro do que Deus tem para a vida de cada um deles. É um prazer. Amém. É uma honra muito grande poder sentar à mesa com o senhor. E para a gente começar essa conversa de hoje, então, Bispo, o senhor, as pessoas podem ver hoje, o senhor é pastor de uma das igrejas mais relevantes do Brasil e do mundo, mas eu queria hoje conversar com o senhor como que foi essa construção para o senhor chegar até onde o senhor está hoje. Como foi lá no começo, desde quando o senhor estava lá em João Pessoa, na Paraíba, quais foram as dificuldades que o senhor enfrentou e como que o senhor administrou tudo isso? Primeira coisa que a gente precisa pensar é que nós ainda não estamos no final, né? Nós estamos realmente servindo ao Senhor, construindo algo no reino dele, para que continue apesar da gente. Nós não estamos também construindo algo do nosso tamanho. Tudo que Deus tem para fazer através da nossa vida não é do nosso tamanho. Sempre é do tamanho dele. É maior do que nós. É por isso que muitas coisas estão além do nosso entendimento. Mas tudo aquilo que é durável, tudo aquilo que acontece na vida de quem Deus chama tem um começo, né? Esse começo se dá quando eu tinha 8 anos, lá em João Pessoa, na Paraíba, que é de onde eu vim, e que meus pais se converteram e nos levaram para a igreja, e nós crescemos nesse ambiente, e desde muito cedo tomamos uma decisão por Jesus, e aos 11 anos eu tive uma experiência com Deus, e ali ficou claro para mim do que o Senhor tinha para a minha vida. E Ele estava definitivamente me marcando e me chamando para o ministério, para servi-lo de forma integral. Então eu vivi a minha infância, a minha adolescência, o início da minha juventude, com essa expectativa de cumprir todo o requisito da escola, de concluir toda essa etapa, para poder ingressar o quanto antes no seminário e poder me preparar, né, academicamente para corresponder ao desejo de Deus. O que hoje é muito difícil de acontecer, principalmente porque nós não temos escolas como antigamente nós tínhamos. Escolas robustas, escolas estruturadas para poder, não é preparar o obreiro, mas é passar instrução para quem é chamado. O obreiro é preparado na obra. Um pedreiro, ele não aprende a ser pedreiro num curso. Ele aprende a ser pedreiro sendo auxiliar do pedreiro. Mas é na vivência da obra que ele vai aprendendo a fazer um traço de massa, ele vai aprendendo a posicionar o tijolo, ele vai aprendendo a usar o prumo e o esquadro, ele vai aprendendo a fazer uma sapata, um fundamento,
né? Ele vai aprendendo a fazer coluna, viga, laje e tudo. Então, a obra forma o obreiro, o ministério forma o ministro, o rebanho forma o pastor, mas é preciso que o vocacionado ele tenha o mínimo de conteúdo. Para quê? Para que a gente não assista e o povo não seja atingido pelas aberrações que hoje a gente vê acontecendo por aí no meio religioso. Bem, comecei meu seminário na Missão Juvep, ainda lá em João Pessoa. O diretor nacional da igreja onde eu nasci espiritualmente e cresci esteve em João Pessoa, o pastor Aguiar, me convidou para vir para Campinas, investiu em mim, nos meus estudos, trabalhei na Igreja Central, me formei em 2007. Fevereiro de 2008, eu estava desembarcando em Curitiba para pastorear a primeira igreja do Nazareno em Curitiba. E essa igreja ela tinha vivido um caos, né? Uma série de situações que levou essa igreja à falência e todos os irmãos abandonaram a igreja. E quando eu chego na igreja, está o tesoureiro da igreja com a chave da igreja me esperando para me entregar e ir embora também. Eu disse, não, pelo amor de Deus, me mostra pelo menos, me conta o que é que está acontecendo aqui. E ali eu fiquei 2 anos em Curitiba e pelejando naquela situação, morando na igreja, numa situação muito difícil também, não tinha dinheiro para nada, nunca tive, né? Porque quando eu saio de João Pessoa, eu saio com uma mala e R$ 200 no bolso. E nessa saída, eu não estava sabendo, mas eu estava me matriculando na escola da fé, para aprender a viver pela fé, para aprender o que era fé. Você viver fé num ambiente seguro é muito bom, mas num ambiente em que o único recurso que você tem é a fé, aí verdadeiramente você consegue entender o que a palavra nos instrui e aquilo que verdadeiramente agrada ao coração de Deus, né? O que agrada o coração de Deus não é se uma pessoa é crente, ou o que desagrada o coração de Deus não é se uma pessoa é incrédula, mas é se essa pessoa depende dele. Apesar do que ele tem, ou apesar do que ele não tem, a dependência daquela pessoa está no Senhor, né? O senhor estava vivendo, então, em um momento de vulnerabilidade, a qual a confiança, os recursos, na verdade, eram totalmente... Deus estava provendo para o senhor. Não Essa, foi... essa, essa palavra vulnerabilidade é uma palavra que está na moda, né? Sim. Mas eu estava vivendo com nada. E o que eu só tinha era fé. Então, ou eu vivia pela fé, ou eu retrocedia. Ou eu abria mão das promessas de Deus, né? E eu decidi fazer uma oração e eu disse para Deus, Deus, custe o que custar. Custe o que custar. Para trás eu não volto. Parado não vou ficar. O Senhor vai ter que abrir um caminho para mim. E durante todo esse tempo eu tenho visto e conhecido um Deus que abre caminhos. Amém. Né? Eu chego até aqui hoje porque Deus continua abrindo caminhos para que eu possa passar e para que eu possa viver aquilo que Ele tem para mim, né? Aquilo que Ele quer fazer através de mim. Quando eu falo aquilo que Deus tem para mim, não é propriamente para o Bruno, mas é o que Ele tem dito ao meu respeito, né? Então, eu passo por Curitiba, passo pelo Rio, volto para Campinas, e tudo isso pastoreando igrejas, começando igrejas e cuidando de pessoas, ajudando pessoas, aconselhando, ensinando, pregando.
Me caso, conheço a Vanessa em 2014, a gente namora há 2 anos, casamos começo de 2017, eu fico esse ano de 2017 sem estar à frente de igreja nenhuma, é o primeiro tempo da minha vida sem pastorear, mas eu passo a pastorear amigos, eu passo a pastorear, de certa forma, a família dela, eu passo a pastorear pessoas que vão permanecendo na nossa vida e que vão recorrendo a gente. E numa situação da família da Vanessa, a única coisa que nos sobra é correr para o Senhor através da oração. Em 2017, eu disse para a Vanessa, vamos começar uma reunião de oração aqui em casa, né? Em setembro de 2017, nós começamos essa reunião. E fizemos outubro, fizemos novembro, dezembro e janeiro. E nisso surge o convite do pastor Márcio Valadão para começar a Lagoinha aqui em São Paulo. Me lembro que a primeira conferência destino do Tiago Brunet, o Tiago oferece um jantar na casa dele para alguns convidados que estariam falando ali na conferência, e um dos convidados era o pastor Márcio. E eu chego na casa do Tiago, o pastor Márcio me olha, ele disse, filho, só falta São Paulo. Mas, na verdade, ele falava de São Paulo a respeito de Alphaville. E eu disse, pastor, Alphaville não é São Paulo, é perto de São Paulo. Mas se o senhor quiser uma Lagoinha em São Paulo, não pode ser em Alphaville, precisa ser em São Paulo. E aquele grupo de oração se torna base para nós darmos início à Lagoinha São Paulo, dia 4 de março de 2018, e vão chegando outras pessoas também. A gente ali prepara as primeiras equipes para atender as pessoas que chegariam, e nós damos início à igreja como Lagoinha São Paulo, porque a minha expectativa, na verdade, era começar uma igreja em Campinas, porque São Paulo, ninguém me conhecia em São Paulo. E eu questionava a Vanessa, como que alguém vai vir para a igreja de uma pessoa que eles não conhecem? É mais fácil começar em Campinas, porque Campinas tem muita gente que me conhece. Sim. Só que esses são os nossos planos, né? E Deus tem os planos dele. Então, Deus, de certa forma, foi fechando uma porta aqui, foi impedindo o acesso ali, e eu não tive mais como estar em Campinas, e via essa igreja nascer aqui na cidade de São Paulo, as pessoas chegarem, e já estamos caminhando, melhor dizendo, aí para o 6º ano de igreja, 2022. Nós transicionamos de Lagoinha, São Paulo, para Pura Fé. Transicionamos a identidade, porque a igreja continua exatamente a mesma, né? E os irmãos continuam, e mais ou menos essa tem sido a nossa caminhada até aqui. Bispo, e o senhor falou sobre essa construção, e o que eu vejo hoje nessa geração é uma das grandes dúvidas das pessoas. Qual a identidade ou o propósito? O senhor, então, desde muito cedo, sempre foi claro o propósito e o chamado, o ministério que Deus tinha para o senhor? Sempre foi muito claro, porque eu sempre fui uma pessoa assim, decidida. Eu nunca fui uma pessoa de muitas opções. Eu tenho um só Deus, eu tenho uma só fé, eu tenho só uma mulher, eu tenho só uma igreja, eu não tenho duas coisas. Eu sou uma pessoa de uma coisa só. Eu não fico pensando em possibilidades. Mas será que do outro jeito não seria melhor? Será que no outro endereço não seria melhor? Será que a outra roupa não ficaria melhor? Não. A minha cabeça vai naquilo, eu entendo que Deus está comigo, que Ele vai me abençoar, e está tudo certo. A grande questão e a grande estratégia do diabo, principalmente para esse tempo, é uma coisa chamada distração. A distração tem impedido o avanço das pessoas, tem confundido
a identidade delas, tem impedido delas viverem o propósito que Deus tem estabelecido sobre elas. Por quê? Porque elas se distraem se comparando. Ah, mas o meu cabelo não é igual ao do Mateus. Ah, mas eu não. Será que o meu negócio não é podcast? Não. Deus não me chamou para podcast. Deus me chamou para pastorear. Deus chamou o Mateus para podcast. Eu não posso me comparar a minha história com a história do Mateus. O Mateus está vivendo a história dele. Eu tenho meus amigos, o David, Leonardo, o Tiago Brunel, o Felipe Valadão, o Fábio Lacerda, o Marcos Salles. Eu não posso me comparar a ninguém. Eu preciso aprender a correr minha corrida. Eu preciso aprender a trilhar o meu caminho, a caminhar minha jornada. Eu não posso ficar me comparando, eu preciso celebrar o Mateus. E eu preciso viver o que Deus tem para mim. Porque nem o Mateus vai conseguir viver o que Deus tem para mim, e nem eu vou conseguir viver o que Deus tem para a vida do Mateus. Então, para mim, eu vivi outras dificuldades, não essa. Eu vivi dificuldade material, financeira, alimentar, de todo tipo. Mas, no quesito de saber quem eu sou em Deus e do que Deus tem para mim, anjo não desceu, céu não abriu, pomba não pousou em mim, nada. Foi uma convicção que o Espírito de Deus gerou em mim. Eu tinha meus amigos, eu estudava numa escola em João Pessoa que era especialista em vestibular, em fazer as pessoas passarem em vestibular. E os professores perguntavam, fulano, você vai ser o quê? Médico, arquiteto, engenheiro, advogado, não sei o quê. Bruno, e você? Pastor. Pastor, eu vou ser pastor. Estou doido para terminar isso aqui, para entrar no seminário, porque eu vou ser pastor. Eu vou pastorear a igreja, eu vou cuidar de gente, vou fazer casamento, vou sepultar morto, vou consagrar criança, vou aconselhar, vou pregar, vou dirigir igreja. Então, desde o começo, os meus colegas de turma, os professores, os funcionários da escola, todo mundo via, pedia oração, se aconselhava comigo, abria vida. É isso. Eu já tinha esse posicionamento. Eu não queria saber o que é que o outro ia viver, problema dele. Eu queria saber o que Deus tinha para mim. Entende? Entendi. E a comparação que o senhor falou, na verdade, é um dos grandes desafios, as pessoas se compararem com a história do outro. Ou também, exatamente o que o senhor falou, a pessoa quer fazer sucesso no lugar errado. Você sabe por que as pessoas têm dificuldade de casar hoje? Por quê? É porque elas ficam assim, mas será que com a outra não ia ser melhor? Mas será que com a outra não ia dar certo? Será que com o outro? Que com o outro o quê? Primeira coisa, você não é nem lá essas coisas para ficar escolhendo tanto. Então, decide o que você quer para a sua vida. Ou você vai ficar escolhendo até você morrer e vai deixar de viver, ou você vai escolher, vai decidir, vai crer que Deus vai te abençoar, vai superar os desafios que vão se apresentar, porque vão se apresentar, casando você com quem quiser. Os desafios, eles existem e ninguém está imune a eles. Mas assume aqui, depende de Deus e segue a tua jornada. Entendeu? Quando Deus chama Josué, Josué não podia se comparar com Moisés. Não podia. E Deus disse para Josué, a história de Moisés finalizou. E uma nova história está começando. Eu vou ser com você, ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida, segue a direção que eu estou te dando, porque eu vou te abençoar e você vai prosperar. Pronto. Josué não quis viver a história de Moisés. Josué viveu a história dele. E é isso que importa. É isso que Deus espera da gente. Gente, anota esse conteúdo que o Bispo está compartilhando com a gente, porque eu tenho certeza que você praticar tudo isso vai mudar a sua realidade. Então pegue todos esses conselhos, papel e caneta, e compartilhe também com mais pessoas, porque eu tenho certeza que está sendo uma mentoria esse episódio para você. Eu estou aprendendo, eu tenho certeza também que você está aprendendo. Logo no começo do episódio, se você for observar o que ele falou, ele saiu com o que ele tinha. Apenas com R$200 e uma mala. Não foi, Bispo? Mas ele saiu. Ele decidiu. Então tenha clareza
do que Deus tem para sua vida. Assuma a responsabilidade e dependa de Deus e siga a sua jornada. Não se compare com pessoas, mas tenha o foco naquilo que Deus te chamou e pode ter certeza que Ele é fiel para cumprir com a palavra dele sobre a sua vida. Até porque, Mateus, se eu esperasse o tempo apropriado, se eu aguardasse a melhor condição para corresponder ao que Deus tinha, eu estava em João Pessoa até agora. Nós não podemos esperar que a condição favoreça o cumprimento da promessa. A promessa nunca vai combinar com a condição e a condição nunca vai colaborar ou favorecer o cumprimento da promessa. O que favorece o cumprimento da promessa é o caráter de quem promete. Não é a condição de quem recebe a promessa. A condição de quem recebe a promessa sempre vai ser contrária à dimensão daquilo que Deus falou. As pessoas elas querem esperar o cenário ideal. Não existe cenário ideal. As pessoas querem esperar a condição favorável. Não existe. Isso não existe. Ou você entra no meio do vento e espera ele se tornar brisa, ou o vento vai passar e você vai ficar. Então, o que Deus quer é que você confie inteiramente no caráter dele. Não é nem no poder dele. É no caráter dele. É em quem ele é. E deixa ele fazer. Agora, você não pode ficar de mimimi, parando por qualquer coisa que aparece. Já apareceu gente de todo tipo no meu caminho. Gente boa, gente ruim. Gente que foi favorável a mim, gente que foi contrária a mim. Gente que quis acabar com a minha vida, denegrir minha imagem. Todo tipo. Sempre vai vir pessoas, na verdade, que vão corroborar com o nosso propósito, quanto pessoas que vão tentar nos paralisar. Mas é como a gente vai reagir a isso. Eu não posso esperar. Sim. Nem por quem vai colaborar e nem por quem vai ser. E nem posso parar por causa daquele que é contrário. Viu? Esse tipo de gente sempre existiu. Só que quem é contrário cumpre o que a palavra diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Quem é favorável também cumpre. Todas as coisas cooperam para o bem. A gente só para nessa frase. Mas essa frase, ela tem uma condicionante. Daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Daqueles que estão comprometidos com quem Deus é e com aquilo que Deus tem. Não é consigo. Não é com as suas garantias. Qual é a garantia que eu vou ter? Né? Pastor, hoje, a pessoa que se diz ser chamada por Deus hoje, não quer começar como eu comecei. Não quer começar como meus pais de ministério começaram. Quer começar com garantia, quer começar com seguro de vida, com plano de saúde, quer começar com fundo de garantia, quer começar com um bom salário, quer começar com um apartamento bom, com um carro, quer começar com benefícios, quer começar com visibilidade, não porque eu preciso ter visibilidade. Então, as pessoas elas querem construir para si. Elas querem projetar, na verdade, é o nome delas. Elas querem viver, é o projeto pessoal que cada uma tem. Elas não querem servir a Deus nada. Elas querem fazer do reino de Deus plataforma para posicionar a marca delas. Meu Deus. O problema dos ditos vocacionados desse tempo é isso. Mas aí, meu filho, procure emprego na multinacional.
ou vai empreender. O reino de Deus não é para isso. O reino de Deus não é para status. O reino de Deus não é para projetar nome. Aliás, é só para projetar um nome, o nome de Jesus. Se de alguma forma você ficar conhecido, se tornar popular, que seja pelo mesmo motivo que tornou Jesus famoso, por causa que a obra de Deus acontecia através da vida dele. E ponto final. É isso. Isso, na verdade, não pode ser um objetivo, uma prioridade, mas isso pode ser uma consequência. Seria isso, bispo? Mas não é nenhuma consequência intencional. Certo. É uma consequência. Não é uma consequência que eu espero. Deve ser uma consequência que acontece. Se eu promovo, isso mostra a minha intenção. E uma das características também de pastores, bispos, que atingiram uma relevância. O senhor, eu acredito que uma das características dessas pessoas é a excelência. Inclusive tem um livro do senhor, que o senhor está lançando, sobre excelência também. O quanto isso, a excelência, na verdade, na forma de agir, o comportamento, o caráter, a personalidade da pessoa, o quanto a excelência pode influenciar nos resultados, não sei se seria essa palavra. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que excelência, ela não é organização e nem a falta dela é bagunça. Excelência não é característica imediata daquilo que eu faço. Antes de tudo, excelência é característica de quem eu sou, da minha identidade. Porque eu posso ser organizado aqui, mas eu posso ser um imprestável no particular do meu lar, no meu quarto, no meu guarda-roupa, no meu banheiro, com o meu sabonete. Tem gente que vai tomar banho com sabonete e deixa o sabonete mais peludo do que um urso de pelúcia. E essa pessoa não se preocupa de que uma outra pessoa vai vir tomar banho depois dela. O que é que custa? Você usar o sabonete, pegar o sabonete, colocar debaixo do chuveiro e deixar o sabonete limpo, sem espuma, e colocar ele no lugar devido. Isso é excelência. Excelência é quando eu saio do banho e vou me enxugar em cima do pano ou do tapete que tem junto ao box, eu deixo ele exatamente como ele deve ficar. Ah, mas ninguém está vendo? Não, mas o banheiro é meu, somente eu uso. Mas isso diz respeito a quem você é. Não é como você faz, é quem você é. Porque se eu só for excelente fora do meu privado, do meu íntimo, na verdade eu sou uma farsa. Eu não sou de verdade. Porque com as minhas coisas, onde ninguém vê, eu sou de um jeito. E onde tem público, onde eu sou visto, eu sou de outro jeito. Não pode existir dualidade na minha identidade. Quem eu sou diante do público e sou atrás das cortinas. Pronto. Independente se alguém está vendo ou não. Exatamente. Eu não preciso de plateia para ser quem eu sou. Eu sou quem eu sou no claro ou no escuro. Aqui ou em qualquer lugar. Pronto. Todo mundo vai me ver com o cabelo assim, com a roupa assim, desse jeito. Em casa eu estou assim. Eu vou sair na rua, eu saio assim. Eu vou para a academia, eu vou assim. Eu vou para qualquer lugar, é desse jeito. Não é que eu sou engomadinho, não é que eu sou vaidoso, não. É porque eu aprendi a ser assim. É porque os meus pais me ensinaram a ser assim. É porque meu pai e minha mãe não aceitavam o guarda-roupa bagunçado. É que eles não aceitavam o banheiro sujo. É que eles não aceitavam que eu deixasse urina
no vaso sanitário. É que eles não aceitavam que eu usasse o vaso sanitário e não desse descarga. Isso construiu a minha identidade. Característica de identidade não é jeito de fazer. Excelência está ligado primariamente a quem eu sou, não a forma como eu faço. Isso é excelência em primeira instância. E ponto final. É o secreto. Na verdade, então, quem revela de fato quem a pessoa é, a identidade dela, não é o que ela faz diante das pessoas, mas sim o que ela faz no secreto. É, porque tem gente que é organizada no trabalho, é gente que é pontual nos compromissos, mas dentro de casa é um relaxo. Para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais, é um relaxo. A pia está cheia de louça, tem comida podre na geladeira, tem roupa que não serve mais rasgada dentro do guarda-roupa, roupa suja no meio de roupa limpa. Não. Incongruente, né? Dentro da minha casa, que é o lugar onde eu vivo, eu sou dessa forma. E fora de casa eu sou de outra forma. Não. Quem eu sou? Se eu não consigo, se as pessoas não conseguem ter excelência... As pessoas estão dentro assistindo, de na casa- verdade, é um personagem. Eita, forte, hein? Não é uma realidade. Só isso. Então, quando eu tô, que ninguém está vendo, desde um papel no chão, pegar e jogar no lixo, na verdade, isso está me forjando. Isso está me modelando para se tornar alguém melhor. Claro. Isso está construindo a minha personalidade, a minha identidade, porque o que revela diante das pessoas quem eu sou é o meu comportamento. Você Seria isso? falou uma coisa que é bem a cara das pessoas de hoje. As pessoas estão buscando melhorar. O que é melhorar? Melhorar não serve. Até Novalgina melhora. Mas não sara, não resolve. Nossa. Se não sabe. muda a mentalidade, não existe possibilidade de você ser verdadeiramente quem Deus quer que você seja. Não há como, na melhora, eu não possuo minha verdadeira identidade. Eu só abraço minha verdadeira identidade passando por um processo de transformação. Essa busca por uma melhora não é suficiente. Não adianta. Não resolve. Vai melhorar até certo ponto, até enquanto for conveniente para você. Mas a gente não pode viver a vida passando por loja de conveniência. A gente precisa construir uma vida que vale a pena ser vivida. A gente não pode ficar correndo sempre atrás do prejuízo. A gente não pode ficar contabilizando negativamente os saldos das nossas decisões. Eu não posso viver a vida no negativo. Eu não posso ficar me garantindo no cheque especial, falando aqui só para ilustrar. Eu não posso. Eu não posso melhorar a minha vida. Eu tenho que mudar de vida. As pessoas estão frustradas porque vivem de melhora em melhora. É que nem um hino antigo que diz, tropeça aqui, oi, cai acolá. Mas acabou de tropeçar, já caiu lá do outro lado. Mas as pessoas estão assim, tropeça aqui, cai ali, depois tropeça de novo, cai de novo. Mas entre o tropeço e aquela pessoa dá uma melhoradinha, mas aí cai de novo. Não, gente. Para parar de cair tem que aprender a andar. Aprende a andar. Muda a conduta. Muda o comportamento. Muda o hábito. Muda a forma. Muda o jeito. Sabe? Porque se continuar fazendo da mesma forma, vai continuar tendo o mesmo resultado. Mas a gente vive nessa geração, nesses cursos que prometem melhora. Mas se não mudar, não adianta. É por isso que Jesus disse para Nicodemos, se não nascer de novo, não tem jeito. Jesus não melhora a vida de ninguém.
ou ele muda por completo, ou ele não faz nada na vida de ninguém. Não faz nada pela metade. E o que o senhor falou sobre mentalidade. Tudo começa na mentalidade. Na verdade, como a pessoa fala, determina o comportamento, como que ela vai agir, se posicionar. Então, a mentalidade é o que define o comportamento, que o comportamento vai definir o hábito e que o hábito também está atrelado à identidade. Seria isso? É mais ou menos isso. Porque se a mente não fosse importante, Paulo não escreveria sobre ela. Paulo não instruiria a respeito da qualidade daquilo que deve possuir a nossa mente. A qualidade dos nossos pensamentos que deve possuir a nossa mente. Tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, ele está colocando critério de qualidade para os pensamentos que passam por nossa mente. A nossa mente é um hotel 5 estrelas. E se você passar na frente de um hotel 5 estrelas, você vai ver que na porta sempre vai ter um pessoal arrumado, com a farda do hotel, com um cap e tal. Bem-vindo, abrindo porta, pegando mala, chamando o carro, abrindo porta de carro, assessorando ali. Se aproxima um morador de rua e tenta entrar no hotel 5 estrelas. Não vão deixar. A nossa mente é como esse hotel 5 estrelas. A gente vê um pensamento miserável se aproximando da entrada da nossa mente, eu não posso abrir a porta da suíte presidencial para ele. Eu preciso colocar ele para fora. Eu preciso pensar a respeito daquilo que eu penso. Porque se eu não pensar a respeito do que eu penso, eu vou pensar a respeito de qualquer coisa. E isso vai atrasar a minha vida. E isso vai me tornar uma pessoa miserável. Isso vai me tornar uma pessoa fraca. Isso vai me tornar uma pessoa de caráter dúbio. Vai me tornar uma pessoa inconstante, incoerente. Sabe? As pessoas hoje casam tendo o divórcio como uma possibilidade. As pessoas hoje fazem sociedade querendo ferrar o outro sócio. A gente está vivendo um tempo difícil, um tempo complicado. As pessoas elas confundem excelência com arrogância. Confundem simplicidade e humildade com miséria, com bagunça, com coisa mal feita. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Confunde prosperidade com riqueza. Está tudo errado. Está tudo errado. Eu já fui muito chamado de arrogante e soberbo por causa do meu jeito de ser. A equipe que trabalha comigo aqui na igreja sabe que se não mantiver o nível e do nível para cima, não serve. Não pode ser do nível para baixo. E eu não tenho compromisso de fazê-los felizes. Eu tenho compromisso em cumprir com o plano que Deus tem. Quiser ser feliz, vai para Disney. Aqui não é Disney. Aqui a vida é real. E eu não quero que ninguém faça aqui como faz na casa deles. Eu quero que faça aqui como tem que ser feito. E que a forma como eles fazem aqui influencie e mude a forma como eles fazem na casa deles. Fazer aqui como eles fazem na casa deles não serve para mim. Às vezes as pessoas falam, não, eu quero que vocês façam aqui como vocês fazem na casa de vocês. Não, não quero. Isso é um pensamento enganoso. Isso é um pensamento mentiroso. Isso é um pensamento que vai atrapalhar qualquer estrutura, qualquer organização. Não serve. Eu não quero que eles façam aqui como eles fazem. Eu não estou lá na casa deles. E problema deles. Aqui tem que ser do jeito que tem que ser. E que se algum lado tiver que influenciar, que aqui influencie lá. E não lá influencie aqui. Entende? Sim. Essa é a questão. É muito interessante o que o senhor falou, é mudar a mentalidade. Porque o exemplo que o senhor deu foi muito prático para que as pessoas possam entender.
Porque a mentalidade está escrito, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não fala que Deus vai transformar a nossa mente, mas sim que, por exemplo, o que o senhor falou, um morador de rua não tem acesso ao hotel 5 estrelas. Por quê? Existe, na verdade, um filtro. Nós temos. A frase que o senhor falou foi muito pontual e muito específica. Nós temos que pensar naquilo que nós vamos pensar. Então, é isso, é mudar a nossa mente, a nossa mentalidade, transformação. Porque é isso que o senhor falou, quando Deus faz, ele faz por completo, não faz nada pela metade. Porque isso também é excelência. Então, ou seja, quando eu mudo a minha mentalidade, eu mudo a minha forma de agir, eu mudo os meus resultados, isso totalmente vai trazer benefício para todas as áreas. Na verdade, vai corroborar. Então, a mentalidade, nós temos que transformar ela. Porque o senhor falou, mudança, quando Deus muda, é por completo. Porque toda transformação, ela gera mudança. Então, a partir do momento que Deus transforma uma pessoa, a mudança vem junto. Ou seja, a forma que ela se comporta em um ambiente, que ela se comporta na casa dela. E nós temos que ter isso como meta. Nunca para baixo. É do nível que tá para mais, para melhor. A gente não pode viver uma vida sem critério. Até para você entrar no reino de Deus tem critério. Primeiro critério, você precisa crer. Segundo critério, você tem que se arrepender. Terceiro critério, você tem que viver uma vida consagrada. Se até para entrar no reino de Deus existe critério, por que você vai viver uma vida sem critério? Por que você vai estabelecer relacionamentos sem critério? Não, mas isso não é interesse? Não. Chama-se critério. Chama-se remir o tempo. Chama-se estar focado e comprometido unicamente com o que Deus tem. Pessoas que vivem sem critério são pessoas que estão indo para qualquer lugar. E qualquer lugar onde elas chegarem serve. Para mim não serve. Para mim não dá. Eu não vou mudar o meu jeito de ser. Eu não vou mudar a minha forma de falar. Eu não vou mudar a minha forma de viver por causa de gente que não tem critério. Não vou. Eu mudo se a pessoa que estiver me instruindo, me exortando, tiver resultados melhores do que os meus. Aí eu vou aprender com essa pessoa. Ou se ela for mais sábia do que eu, aí eu vou aprender com essa pessoa. Porque o fundamento da excelência é o amor e a humildade. Excelência não tem a ver com futilidade, com marca, com grife, com preço. Não. Excelência é uma conduta, é uma construção, é uma mensagem coerente, é o fundamento de uma grande construção. É você estabelecer prazo de validade longo. Você não pode construir algo com prazo de validade curto. Tem que ter longevidade. Tem que ir além. Eu quero ir para a glória. E eu quero que essa igreja continue. E quero que o próximo que assumir seja muito melhor, muito maior, muito mais do que eu. E que eu seja apenas aquele que comecei. E, na verdade, você falou aí sobre a palavra relevância, né? Existem alguns termos que as pessoas hoje têm usado e que essas palavras acabam perdendo o poder e a eficiência de comunicar a verdade que elas carregam. A questão da vulnerabilidade e a questão da relevância. A maioria não quer ser relevante. A maioria quer ser visto. A maioria não quer ser relevante. Só quer aparecer. A maioria não quer ser relevante. Ela quer o glamour do projeto. Ela quer o brilho da luz. Ela quer a projeção do palco.
ela quer os aplausos, ela quer os seguidores, ela quer o compartilhamento na rede social. Não quer relevância. O que é relevância? Relevância é aquilo que você fala ou aquilo que você faz ter eficiência na vida de quem você alcança. Você pode ter abrangência, você pode ter alcance, mas isso não significa relevância. Sucesso é diferente de fama, né, bispo? É. Espero que seja. E o senhor está transbordando para a gente um conteúdo valiosíssimo e talvez tem pessoas aqui também que estão passando por isso. Por exemplo, o que o senhor falou, quando eu estou alguém conversando, sentado à mesa, que na verdade está acima de mim, de sabedoria, que na verdade tem algo que acrescentar na minha vida, eu tenho que aprender com aquela pessoa. Então, não são todas as pessoas que eu tenho que ouvir conselho. Eu tenho que ouvir, aprender e praticar o conselho que a pessoa me entregar quando a pessoa é melhor do que eu, quando a pessoa está num nível acima. Seria isso? Eu preciso eleger. Selecionar. Eu preciso eleger quem eu vou ouvir. Escutar, a gente escuta. Eu escuto muita gente. Todo mundo pode falar. Mas isso não significa que eu considero tudo que qualquer um fala. Entendi. Tem as pessoas que de imediato eu vou considerar. E tem as pessoas que eu vou analisar o que elas falam. Para que eu possa decidir se eu vou considerar o que está sendo dito, tudo ou parte. Esse é o segredo. Sobre profecia, o que é que a palavra nos ensina? Retém o que é bom. Analise tudo e retém o que é bom. Sobre os falatórios, sobre os conselhos que surgem aos montes, retém o que é bom. De tudo. Do livro, do filme, da conversa, da crítica, da reclamação. É importante ter um filtro, né? Retenha o que for bom e torne isso útil para aquilo que você está se tornando e vivendo. Isso, na verdade, vai mudar a forma que a gente está se comportando. O conselho de uma pessoa sábia, de uma pessoa que tem autoridade naquele assunto, que passou e já venceu aquilo. E para a gente estar encaminhando esse episódio para o final, o senhor poderia dar um conselho para as pessoas que estão assistindo aqui? Uma pessoa que hoje ela tem uma promessa, ela tem uma palavra de Deus que foi verbalizada, ela sabe aonde Deus quer levar ela, só que ela não sabe como. Como que ela pode fazer, como que ela vai chegar, o que ela tem que fazer. O senhor poderia dar um conselho para a gente? A gente precisa entender a diferença que existe entre corte e poda. O corte é para tudo aquilo que é inútil na nossa vida. A poda é para potencializar tudo aquilo que Deus quer que continue produzindo, que continue acontecendo. Não confunda uma coisa com a outra, porque você pode errar na sua decisão. Agora, se a sua dificuldade for maior do que aquele que fez a promessa, se a sua dificuldade for maior, mais forte, mais interessante do que a promessa, desista. Desista de quem fez a promessa e desista da promessa. Mas se a sua dificuldade for apenas mais uma dificuldade, porque dificuldade você vai passar em qualquer cenário, com dinheiro, sem dinheiro, com estrutura, sem estrutura, no anonimato, na fama, as dificuldades vão existir. Toda bênção tem um fardo. Uma coisa não se desassocia da outra. Só que desistir, parar, retroceder, nunca vai fazer você ser quem Deus quer que você seja e nem vai fazer você viver aquilo que Deus tem dito ao teu respeito. Então, só pare
se o desafio e se a adversidade for maior do que quem fez a promessa e for melhor do que a promessa. Se não for nada disso, não pare, chore, gema, ore, mas siga adiante. Porque Deus é contigo, vai te abençoar, porque é muito mais interessado em você, muito mais do que você, é Deus. Então, esse é meu conselho. Gente, esse foi mais um episódio do Lifecast. Agora a responsabilidade é sua de colocar em prática todo esse conhecimento, todas essas informações, na verdade, que o bispo transbordou sobre mim e sobre você. Agora é com você, a responsabilidade é sua. Praticar, mudar sua mentalidade, o seu comportamento, sua forma de falar, de agir, de pensar, que pode ter certeza seus resultados também vão mudar. Bispo, uma honra, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Deus te abençoe. Mesmo. Amém. Gente, esse foi mais um episódio do Lifecast e Deus te abençoe.